para nós começar essa reunião sobre as necessidades que foi recarregada. E quero agradecer a todo mundo que mostrou a boa vontade de estar aqui conosco nessa reunião. E é isso aí, gente. Vamos lutar para ter essa associação bem de pé para sempre, né? E vamos trabalhar com a fé e a coragem, não desanimar, que o desânimo não traz nada sobre o nosso benefício, né? Se a gente desanimar, aí acaba tudo. Então vamos colocar em frente, né? E vou convidar o irmão Adilson para anunciar a oração e depois passar por ele, que vai trazer a palestra sobre o inseto da cigarrinha, né? E assim, passar por o irmão Adilson. Bom dia a todos. Fico muito feliz de poder estar aqui mais uma vez. Dizer que assim, esses eventos eles são muito importantes. No estatuto que vocês aprovaram na segunda assembleia, no estatuto dizia que a associação irá realizar ações de desenvolvimento comunitário. E uma palestra como essa é uma ação de desenvolvimento comunitário. Por que é importante estar realizando essas ações? Quando nós formos elaborar projetos para captação de recursos para a entidade, para a construção de uma unidade de processamento, para a aquisição de equipamentos rurais, para a ampliação da sede, a gente vai precisar comprovar que essa associação ela é ativa e ela desenvolve ações favoráveis à comunidade. Ela desenvolve ações que vão promover o desenvolvimento da comunidade. Então nós, já na nossa terceira reunião, terceira assembleia, nós estamos conseguindo realizar já um evento com esse caráter, que é um caráter educativo e também que vai ajudar vocês no trabalhar rural de vocês. É uma associação comunitária de produtores rurais. E aqui a gente está trazendo uma palestra que está relacionada ao cotidiano de vocês. Quem teve problema com cigarrinho aqui? E aí é algo que é relevante e que vai trazer informações que vão ser relevantes para a comunidade. Eu fico muito feliz e peço que vocês se coloquem de pé para que a gente possa falar com Deus. Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e vitória, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos em mais uma manhã, em mais uma reunião extraordinária da Associação Comunitária dos Produtores Rurais de Guarda-Móia de Jacense. Que o Senhor venha abençoar toda esta comunidade, todos os projetos que aqui serão desenvolvidos, que muito mais realizações possam estar acontecendo e que nós possamos ver o florescer, o crescimento dessa comunidade, dessa associação, que os jovens aqui se motivem cada vez mais a estar participando da entidade e que o Senhor venha cuidar de cada família aqui presente. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero que vocês fiquem com Wagner, né, que vai trazer muita informação relevante para vocês. Bom dia a todos. Como a Deus falou, né? Nós vamos estar apresentando uma palestra para vocês. Gostaria que vocês voltassem a atenção, né? Para a gente estar não tomando muito tempo. Prometo que serei breve. E gostaria de agradecer, né, a Deus, a todos vocês, por estar aqui, né? Por tirar um pouco do seu tempo para estar buscando aprender, buscando conhecimento, porque conhecimento é importante. Sem conhecimento, nós ficaremos muito suscetíveis a erros, mas através da busca do conhecimento, nós iremos cada vez superar, né,
e melhorar as nossas ações como produtor rural, como associação, como comunidade, porque o nosso desejo, como a Nilson falou, é que as comunidades se desenvolvam, que as comunidades alcancem a autonomia produtiva e que vocês produzam, né? Porque o produtor rural ele é importante para o município, para o estado e para o país. Nós sabemos da importância do produtor rural, porque se o produtor rural não produz, vai faltar alimento, né, para as pessoas. Então você é importante, produtor rural, e tenha ideia da sua importância, né? E também nós buscamos incentivar os produtores rurais a permanecer produzindo e que os filhos, a próxima geração, entendam isso, a importância de produzir e que produzir ele pode ser viável, rentável e o produtor pode viver da sua produção, da sua unidade produtiva. Porque cada um aqui, creio eu, que tem uma unidade produtiva, seja meio hectare, seja 1 hectare, seja 10, seja 20, não importa o tamanho. O importante é que você tenha uma unidade produtiva sustentável, que seja para você sustentável, que você tenha uma renda e você tenha uma subsistência com aquilo, né? Sem mais, vamos iniciar a palestra, né? Que tem como tema controle da cigarrinha das pastagens. A cigarrinha das pastagens, creio eu, é uma realidade, né? De todo produtor tem esse problema, já conviveu com as pessoas que tiveram problema com a cigarrinha, né? É uma coisa da nossa realidade. A cigarrinha das pastagens, ela é uma praga-chave, né, para a produção das pastagens da nossa região. Nós sabemos que a principal pastagem da nossa região é o capim-búfalo, né? E sabemos que o capim-búfalo ele é muito suscetível ao ataque da cigarrinha, né? A cigarrinha, ela tem um período, nós sabemos o período de infestação dela, sabemos os danos que ela causa, o prejuízo que ela traz ao produtor rural, ao pecuarista, e nós sabemos da importância de trazer uma palestra dessa, né? Essa palestra já foi apresentada a outras associações, e muitas pessoas que colocaram em prática o conhecimento que adquiriram, conseguiram êxito, né? Conseguiram melhorar suas pastagens, conseguiram manter o controle da cigarrinha, né? O controle efetivo da cigarrinha e assim ter o maior rendimento da sua pastagem. Porque o produtor rural que tem seus animais com a pastagem de qualidade, automaticamente ele terá menor custo. Custo com o quê? Custo com ração, trabalho, com mão de obra. Você tem muito trabalho numa época de ter que dar ração a seu animal, porque sua pastagem não subsistiu os animais alimentados por muito tempo. Então, nós vamos falar aqui do rendimento da pastagem. Uma pastagem mais cuidada terá mais rendimento para os animais estar ali se alimentando, terá mais rendimento, mais teor nutritivo, mais proteína e os animais produzirão mais leite e mais carne, né? E você terá mais rendimento com a pastagem cuidada, ok? Então, vamos dar início, né? Passar aqui o primeiro slide para vocês. A característica da cigarrinha das pastagens. A cigarrinha da pastagem, o que nós devemos entender é que ela existe diversas espécies que provocam dano às pastagens. Tanto os adultos da cigarrinha, tanto o inseto adulto visível ali que você vê acima do capim, que voa nas luzes, às vezes você acende a luz à noite, né? Aí você vê nas paredes, causa dano, e também as ninfas que estão ali na espuma, na raiz do capim, também provoca dano. Então, desde o início que ela nasce dos ovos, ela já está provocando dano à sua pastagem. As ninfas, que é
um inseto na fase inicial, ela já vai sugar a raiz do capim, vai se alimentar, né, da seiva do capim, dos nutrientes do capim, e também ela não só alimenta, no processo dela alimentar, ela ingere toxinas, aquela toxina que vai provocar o amarelecimento característico da infestação da cigarrinha. Quando você olha aquelas pastagens, estavam verdinhas, né? Pouco tempo, passa pouco tempo depois, as pastagens começam a ficar amareladas, cinzentas, e parece que está tudo morrendo. Aquilo ali é o efeito não da cigarrinha alimentar, é o efeito dela injetar uma toxina que ela produz na seiva e na planta do capim. Esse amarelecimento é característico como queima do pasto, né? Se você olha, parece que queimou, parece que colocou fogo, né? E é uma coisa muito rápida. De um tempo para o outro, aquela pastagem estava verde, já apresenta seca, os animais recusam alimentar, os animais não alimentam direito, aquela pastagem não terá o teor de proteína, de nutrientes satisfatório para o animal desenvolver. E aqui, apresentado na imagem, alguns insetos adultos da cigarrinha. A gente vai ver que existem várias espécies, né? Uma das mais conhecidas da nossa região é essa espécie aqui da primeira foto, onde nós comumente vemos ela em diversos lugares quando tem infestação. Como eu disse, nas luzes, à noite você acende, aí você olha na parede, está aquele bastante insetos da cigarrinha voando para todo lugar, e você já imagina, está tendo uma infestação alta de cigarrinha na região. O manejo da cigarrinha, ele é uma proposta de um programa que se estabelece pastagem sustentável. A pastagem sustentável, ela é, como o próprio nome fala, é uma pastagem que o produtor tem que optar para que ele tenha maior ganho financeiro, maior retorno financeiro e maior produtividade na sua área. Porque muitas pessoas acham que terá rendimento financeiro expandindo a área, aumentando a área. Aí tem pessoas que pensam que ganhar dinheiro é ter uma área muito grande, é 10, 20, 30 hectares. E aí, às vezes a pessoa tem uma área muito grande, mal cuidada, que não dá rendimento. E aí quando você opta por, às vezes, áreas menores, bem cuidada, bem manejada, que tem um rendimento, vai valer muito mais do que áreas grandes. Por exemplo, tem produtor que tem 5 hectares, bem cuidada, ela valerá por 50 hectares, mal manejada, mal cuidada. E aí, nessa proposta, ela vem a questão de um manejo, do produtor ter essa percepção. O manejo é o quê? É você estar dentro, você observar, você avaliar. Porque a cigarrinha é assim, começou a chover, o capim brotou, está bonito, e está aquele tempo chuvoso, é hora de acender a luzinha, falar, ó, eu tenho que ficar observando a infestação da cigarrinha. Eu tenho que me preparar para entrar com controle se for necessário. O produtor tem que estar ali observando, o produtor não pode cruzar os braços e deixar a cigarrinha infestar, e depois que está tudo queimado, está tudo morrendo, que o produtor vai tomar alguma decisão. Aí já é tarde, aí você já toma prejuízo. Porque a nossa região, nós temos que adaptar as condições da nossa região. Nós temos um período de chuva curto, às vezes mal distribuído, e a gente tem que conviver e adaptar com isso, porque a gente não pode fazer nada. Só quem pode fazer chover é Deus. Então, a gente não pode fazer nada com isso. Então, o que a gente pode fazer? É manejar a cigarrinha de forma correta, para que a gente aproveite esse período chuvoso, para que o capim tenha uma boa quantidade de nutrientes, de proteína, para que, na hora que passar o período chuvoso, ele ainda tenha proteína satisfatória para os animais alimentares. Então é isso que está acendendo. Tem que acender aquela luzinha. Começou a chover, pegou uma semana nublado, chovendo, ó, a cigarrinha pode surgir, pode acontecer a cigarrinha aparecer na minha pastagem. E se aparecer, eu vou estar preparado, ok? Então, o que acontece? Essa imagem aqui está exemplificada. Começou o período de chuva, o início da chuva, aquele período ideal que começou a chover, o capim já brotou. O
capim búfalo, ele é muito vigoroso, ele tem um vigor alto. E nós temos solos, na sua maior parte, férteis, com uma fertilidade boa. E o que acontece? Começou a chover, tem condição de umidade, o capim búfalo brota rapidamente. Rapidamente ele cresce, rapidamente ele fecha a noceira. E o que acontece? Permaneceu chovendo, nublado, é aquela chuvinha que o pessoal fala, invernou, de 3, 4, 5 dias, acende-se a luz. Tem condição para cigarrinha, porque tem umidade e tem nebulosidade, o tempo permanece nublado. E aí o que acontece? Deu condição ideal, a cigarrinha vai começar a eclodir, vai começar a nascer dos ovos. Porque quando o produtor tem na sua área uma alta infestação de cigarrinha no ciclo passado, quando se encerra o ciclo, ela vai fazer posturas na sua pastagem. O que acontece? Você teve uma alta infestação no passado, no período de chuva passado, você não fez o controle, aquela cigarrinha ficou ali, quando chegou no final do período dela, ela fala bem assim, ela na sua intuição, na sua natureza, ela pensa assim, eu vou fazer postura de bastantes ovos aqui. Esses ovos que ela faz no final do período chuvoso são ovos diferentes. Ela faz postura de ovos que é revestido por uma estrutura de proteção. Essa estrutura de proteção faz com que esses ovos permaneçam ali na raiz, ali na torceira da sua pastagem, até por 10 anos. Se não chover, se não tiver condição de ela eclodir, esses ovos sobrevivem ali por 10 anos. E não tem sol, não tem nada que mate. Por exemplo, eu vi algumas pessoas falando assim, esse calor que deu naquele período passado, antes da chuva, que a chuva demorou, matou os ovos da cigarrinha. Não mata não. O que mata ali, se você colocar fogo e queimar, aí o fogo vai matar, mas o sol, a temperatura não vai matar, porque tem uma estrutura de proteção. Aí vai permanecer. O que fez a cigarrinha não vir? Foi que não teve condição de umidade. Lembra que eu falei de permanência, de nebulosidade, de tempo nublado? Não houve condição. Dava aquela chuva, veio uma chuvinha, e aí o tempo passava. E aí quando veio o período de chuva mesmo, já saiu do tempo normal dela eclodir. Porque o tempo normal dela vir com força de eclodir, de nascer, é no início do período chuvoso. É no mês de novembro, é ali meados de novembro, até o final de novembro, início de dezembro. Quando a chuva veio, já veio no final de dezembro, já saiu do período normal dela eclodir, dela nascer. Nesses ovos, é como se existisse um relógio fisiológico, biológico ali, que entendesse o período para fazer eles eclodir ou não. A natureza é interessante. Aí o que aconteceu? Esses ovos de cigarrinha que não eclodiu, ele pode eclodir no próximo período chuvoso, se assim tiver condição. Eles estão lá. Eclodiu alguns ovos de cigarrinha, eclodiu. Algumas pessoas tiveram problema com cigarrinha nesse período? Tiveram, porque mesmo assim, alguns tipos de ovos de cigarrinha eclodiram. Deu algumas condições ideais fora do período, só que eclodiu alguns. Não eclodiu, não teve uma infestação elevada de cigarrinha a nível de uma infestação que deu no período passado. Então, nós temos que entender que tem muitos ovos de cigarrinha na pastagem. O que nós temos que fazer é observar, analisar, se der condição de chuva, fazer uma avaliação e efetivar um controle, fazer o controle, ok? E aqui, vai exemplificar esses ovos que estão em diapausa, são os ovos que passou de um período para outro. Quando vem uma condição de chuva, de umidade, eles eclodem, aí eclode e aparecem as ninfas. Essas ninfas que produzem aquela espuma. Aquela espuma é produzida delas mesmas. Do próprio corpo dela, ela vai produzir aquelas espumas, que a espuma confere uma estrutura de proteção a elas. Que confere ali umidade, permanece a umidade ali, porque elas precisam de umidade, e uma estrutura de proteção. Às vezes, se você fazer um produto ali de contato, não vai atingir elas, porque elas estão protegidas por aquela espuma. Só um produto sistêmico, que a planta absorve, quando ela sugar, aí elas vão morrer, ok? Aí as ninfas da cigarrinha produzem a espuma,
aquela espuma característica que o produtor fala bem assim, olha, está espumando o pé do capim, não é isso? Vai vir cigarrinha, o pé do capim está tudo espumando. E aí a gente vai entender que as ninfas estão ali, os insetos na fase inicial estão ali, já estão provocando dano, já estão sugando o pé do capim e já está injetando a toxina. Aí o capim já começa a amarelar ali. Aí depois surgem os insetos adultos. E aí vai ter o problema mais intensificado. As ninfas sugando embaixo e os adultos sugando em cima. Aí o capim, se tiver uma alta infestação, ele não subsiste. Vários insetos sugando e injetando toxina. Aí rapidamente o capim começa a amarelar, começa a secar. E até morrer, como acontece. E aí, nessa imagem apresenta, né? A imagem não está muito nítida, mas aqui apresenta mostrando, né, a característica do capim, né? Aquelas manchas, começam as manchas e aí começa a se estender, né? Para a pastagem toda. Aqui é a espuma característica, né? Os produtores conhecem, né? A espuma característica da cegainha nos pés do capim, da sua pastagem. E aqui exemplificado o problema que é geral, que é da maioria das pastagens, não só no semiárido, mas no Brasil inteiro, que é a degradação das pastagens, a degradação do solo, a degradação da terra. Aí você vai ver hoje muitas áreas cheias de enxurrada, cheias de córregos, problemas de manejo, problemas de compactação do solo, muitos animais por área, falta de controle de unidade animal, de quantos animais tem na área. Então, o produtor tem que entender que tem que se atentar por isso. Na região semiárida, é recomendado 0,5 cabeça de animais por hectare. Então, se você tem 10 hectares de pastagem, você só pode ter 5 animais adultos, 5 animais grandes. Então, o produtor tem que entender isso. Às vezes o produtor tem 10 hectares e ele não cria 5, ele cria 20. Ele tem 20 animais. E aí, aquilo vai ocorrer um problema ao longo do tempo. Porque ele vai ter um super pastejo, vai ter muitos animais comendo ali para uma pequena área. Ao longo do tempo, aquela pastagem que já não é manejada corretamente, não vai subsistir. E o produtor vai ter problema, né? Como muitos produtores tiveram, e ao longo do tempo ainda tem problemas com o superpasteio, com a quantidade de animais por área. Porque às vezes é melhor você criar menos animais de forma correta do que criar muitos animais de forma incorreta. Os animais não alcançam rendimento, os animais perdem o vigor, porque o animal é como uma planta. Ele tem um período ali que ele tem um rendimento, vigor. Aí quando ele vai passando o tempo, ele vai envelhecendo, ele já perde o ganho de peso, perde a produtividade de leite. Então o produtor tem que entender isso. Ele tem que entender, tem que ter essa noção de que é melhor ter menos animais, mais bem cuidado, que dá mais rendimento, do que ele ter muitos animais. E isso é na mesma ideia de hectares de terra. Às vezes o produtor com menos hectares tem mais ganho financeiro do que produtores que têm muitos hectares e mal cuidado. E assim também é com a quantidade de animais. Ok? Aqui na degradação, falar um pouco, porque isso é uma realidade, né, da nossa região. O problema da fertilidade do solo, né? Aqui, como eu disse, o solo aqui, na sua fertilidade natural, é muito boa. Você vê que solos aqui, há muito tempo, produzindo, solos que há muito tempo foi cultivado, e até hoje ainda tem uma resposta produtiva. E aí a gente tem sol, né, de qualidade, a nossa região aqui tem sol praticamente o ano todo, e aí quando vem chuva bem distribuída, e aí combinando com o manejo correto, aí se alcança a produtividade, porque tem uma fertilidade com os solos. Então, a diminuição da fertilidade vai interferir no vigor, na produtividade e na qualidade. Nós temos que atentar para a fertilidade do solo, manter a fertilidade do solo. E como eu manter a fertilidade do solo? Aí vem com o manejo, não permitindo que o meu solo ocorra degradação, erosão. E a erosão é aquilo que se forma, enxurradas, córregos dentro da sua pastagem. E aí aquilo ali vai estar carregando o seu solo, levando embora a parte produtiva do solo, porque a parte produtiva do solo
é de 0 a 20 centímetros de profundidade. A parte mais produtiva do solo é a parte superficial. Então, quando você vai plantar uma muda, o que você faz? Você cava aquela primeira parte da terra, você tira, separa, para depois você colocar de volta, não é isso? Porque se entende que aquela parte é a parte que tem mais fertilidade. Então, o nosso solo, a parte que tem mais fertilidade, é a parte de cima, superficial. Então, se nós deixamos ocorrer erosão, se a chuva cai e leva embora, o que está acontecendo no nosso solo? Diminuindo a fertilidade, perdendo os nutrientes. E aí a gente não vai ter uma resposta produtiva como deveria ter, ok? Aí perde-se a produtividade, a qualidade, e aí o que acontece? À medida que não tem um manejo correto, aumenta-se a compactação, porque muitos animais pararem de forma incorreta, no momento incorreto, né? De forma não manejada, e aí nessa questão do manejo, vem-se a recomendação piquetes, dividir as pastagens, as áreas, em áreas menores. Porque o que acontece? Se você tem 5 hectares de terra de pastagem e você não divide ela, você coloca os animais ali, o que os animais vão fazer? Eles vão movimentar muito naquela área. Você pode observar um animal ele alimentando, ele não fica só parado no canto. Ele come aqui, vai lá no final, volta, vai. Imagina o dia todo aquela terra molhada, ele pisoteando ali. Imagina um animal adulto, 450 quilos, distribuído em 4 pontos. Que peso e compactação não vai ter? Porque a parte de contato do animal é muito pequena. E aí eu pergunto para vocês, o que soca mais a terra, o que compacta mais a terra? É um boi de 400 quilos ou um trator? O que vocês acham? O que compacta mais, o que soca mais a terra? O que vocês acham? O trator, o boi? É o boi. Sabia que o boi compacta mais? O trator é mais pesado, mas o ponto de distribuição de peso é muito maior do que o boi. O boi é 450 quilos. Vamos colocar que o trator está em torno de 2.000 quilos, né? 2.500 quilos, depende do tamanho do trator. E aí, só que ele vai estar distribuído em uma parte de contato muito maior. Aí ele compacta menos. E um boi em pontos muito limitados, muito pequenos. Aí ele vai pisando e vai compactar. Então, se você divide a sua área em piquetes, o animal ele não vai se movimentar tanto, ele não vai compactar tanto o seu solo. E aí, quando você distribui também, divide em piquetes, você tem como manejar corretamente a sua pastagem. Você coloca o animal aqui e mantém a altura de pastejo correta, que é de 10 a 20 centímetros. Você não vai deixar o animal comer até a raiz da pastagem. Aí você controla uma altura que o capim consegue responder novamente e brotar. Eu acredito que vocês já tiveram essa realidade aqui, já observaram isso. Quando você divide sua área, sua pastagem em piquete, e você controla o pastejo animal, o gado come ali, e mesmo no período seco, nesse período frio, fresquinho, o capim ainda dá uma brotação, não dá isso? Que aí talvez lá em setembro, outubro, você consegue ainda tornar passar os animais ali para aproveitar um pouco, não é isso? Então, agora se você deixar o gado comer até na raiz ali, o capim ele não vai ter força, não vai ter vigor para poder dar mais uma brotação, ok? Eu falo isso de experiência própria, que a gente acompanha alguns produtores que foi passado isso, eles colocaram em prática do manejo, produtores de 5, 10 hectares, que dividiram as suas pastagens em piquetes, em áreas menores, e aí controlam os animais gradativamente, aí você vai passando, e aí o produtor tem mais rendimento e consegue passar o período todo somente com os animais na pastagem. Lembra-se que o custo menor com os animais é ele na pastagem. Se você for levar para a ração, você for comprar a ração e dar aos animais, aí o custo eleva muito. E nós sabemos que hoje o animal, o preço hoje não está tão viável para o produtor. E se o produtor tem um alto custo, automaticamente ele não tem lucro nenhum, ok? Aí vem também, aqui nesse slide, um gráfico, né, em que recomenda-se a efetivação das aplicações do controle. O que acontece? Lembra que eu disse que quando chove, tem um período favorável, a cigarrinha ela vai começar, ela vai iniciar? E aí visualmente o produtor consegue ver, não consegue observar. E aí, o que acontece? Quando tem as primeiras chuvas, tem a condição favorável,
Aí, aqueles ovos que eu falei que está ali em diapausa, aqueles ovos que foram colocados no final do outro período chuvoso, ou de outros tempos, que estão ali protegidos, eles identificam que chegou a condição ideal de nascer. Aí o que acontece? Esses ovos vão eclodir, vão nascer. Aí vai começar as primeiras ninfas na base do capim, na raiz do capim. Vai ter um aumento das ninfas. Vai começar de zero, não tinha nenhuma, e vai aumentar as ninfas. Se o produtor não tomar nenhuma providência, essas ninfas vão se tornar adultos. E esses adultos vão fazer postura de mais ovos ainda. Só que esses ovos agora no período chuvoso não são ovos mais em diapausa, não são ovos protegidos, são ovos para poder nascer imediatamente. E aí ela faz postura e rapidamente esses ovos, esses adultos que nasceram no início do período chuvoso, vão eclodir e dar um surto maior ainda de infestação. Se o produtor não fizer o segundo controle, esses adultos vão tornar a fazer posturas ainda maiores, vai se multiplicando. Lembra que é exponencial? Vai só aumentando. Aí eles vão fazer mais posturas e vai ter um terceiro surto ainda maior de infestação de cigarrinha. Se o período chuvoso alongar mais, aí vai ter mais um quarto surto, um quinto surto, e só se multiplicando a cigarrinha. Se o produtor não fez nenhum controle e passou o período, o capim dele vai estar tudo seco, muitos morreram, muito capim morreu, e pior ainda, no final do período chuvoso, como teve muitos adultos, vai fazer postura dos ovos protegidos para o outro período ainda mais. Aí no outro período que começar aqui, vai começar uma infestação ainda muito maior. E o que acontece? É um manejo que o produtor tem que fazer sincronizado. Não é somente o produtor isolado. O produtor, aqui hoje está em associação, né? O produtor, ele tem que ter essa coletividade de controle. Você tem sua área, tem seu vizinho, tem outros, fala bem assim, ó, nós vamos atentar para isso. Vamos fazer o controle no momento certo. Vamos controlar nossa pastagem, porque só você controlar, você melhora a sua pastagem. Só que em volta da sua pastagem, você vai ter uma pressão ainda de infestação, porque vai vir dos vizinhos. E isso eu fui na prática, lá com o meu produtor, que ele fez o controle correto que eu passei para ele, mas mesmo assim, na bordadura e toda a pastagem dele, o capim dele ainda secou um pouco, começou a amarelar, porque a pressão de infestação dos vizinhos ainda era muito grande. Porque os vizinhos não fizeram o controle. E aí, quando você faz o controle sincronizado com os vizinhos, automaticamente a efetividade do controle é muito maior. Ok? E aí, a não ser se você estiver isolado, se tiver sua pastagem em volta só mato, só área nativa. Aí sim, é só você. Mas se você tiver sua pastagem, se o vizinho estiver também do lado ali, limitado só com uma cerca de arame, porque a cigarrinha não vai respeitar a cerca de arame, né? Ela vai passar. Aí você tem que conversar com o seu vizinho. E aí vem a associação, vem o alternativo de controle, se é uma área que pode entrar trator, vocês podem conversar. Por exemplo, você tem 3 hectares, o vizinho tem 2. Um já trator aplica, vamos dar exemplo, 5 hectares. Está bem assim, um já trator aplica para nós, vamos dividir aí, vamos comprar o produto e dividir, ok? Aqui ficou muito assim, vou passar rápido, não ficou muito nítido para vocês entenderem, mas aqui é toda a questão de manejo que está relacionado aí. Eu vou olhar aqui no computador para vocês. Aqui no meio aí está toda a questão de manejo. Aí vem o que é recomendado para um bom manejo da pastagem. Vem a preservação, né, das matas próximas, você ter área de proteção, porque quando você tem área de vegetação no entorno, próximo da sua pastagem, área nativa, automaticamente os inimigos naturais, os insetos que alimentam da pastagem, será muito mais do que você tem só a pastagem ali. E aí, tem muitas pessoas falando assim, eu estou vendo os capim aqui na pastagem seca, mas lá no meio da capoeira tem uns pés de capim, está verdinho, está bonito. Ali está em equilíbrio. Ali tem uns insetos ali que alimentam da cigarrinha, que controla a cigarrinha. E aí você vai ver que você tendo áreas de vegetação nativa próxima da sua pastagem, automaticamente você terá uma condição de equilíbrio maior. Aí o objetivo, né, quando você também mantém um bom manejo do solo, não compacta o solo, né,
você vai ter também capins mais fortes, mais resistentes. Por exemplo, se seu capim ali está numa área compactada, fraco, se tem uma infestação de cigarrinha, ele não vai aguentar. É igual a pessoa está fraca, debilitada, se vier uma doença, ela não vai suportar. Assim é a pastagem. Se a pastagem está ali, não compactada, está numa condição ideal, se der uma infestação de cigarrinha, ele vai ter mais resistência para poder suportar. E aí tem a opção de consorciar a pastagem, tem a opção de manter, né? De fazer também a adubação. E a adubação, né? Que às vezes é uma realidade que foge ao produtor, fazer a adubação da pastagem. Mas pensa aí, isso alguns colocaram em prática lá onde é que eu passei para eles. Quando você vai fazer a aplicação de um produto para cigarrinha, é interessante você colocar um adubo foliar naquela aplicação. Porque a adubação foliar não vai representar tanto custo. Você já vai fazer a aplicação, já vai ter o gasto da aplicação, coloca um adubo foliar para complementar a necessidade nutricional da sua pastagem, dos nutrientes da sua pastagem. Aqui é só para exemplificar aquela imagem que eu passei, como seria, né? Aqui mostrando o avanço, né, de cada ciclo, de cada fase da cigarrinha. Aqui mostrando a quantidade de ovos, né? Só vai aumentando a quantidade de ovos quando a cigarrinha ela vai só se multiplicando ao longo da pastagem. E aí a gente vai ver que, tendo condição ideal, ela vai continuar reproduzindo e infestando cada vez mais a cigarrinha. A cigarrinha vai estar infestando a pastagem. E aí a gente vai ter o que naturalmente controla a cigarrinha. O que controla a cigarrinha é a mudança de condição que é ideal a ela. Por exemplo, está um período chuvoso, está um período nublado, tem condição ideal. Mas naquele período chuvoso passou, veio o período de sol, intensificação de sol, o produtor já sabe, o sol vai diminuir a infestação de cigarrinha. E isso é comprovado. O sol, a intensidade solar, desfavorece o desenvolvimento da cigarrinha, a multiplicação da cigarrinha. Então, tem vários fatores. E aí também vem os fatores de controle biológico, onde alguns insetos, alguns agentes biológicos controlam a cigarrinha. Então, para ter esse controle, o produtor tem que ter um bom manejo, tem que ter uma pastagem em equilíbrio. E aí vai representar aqui, já estou quase finalizando, os tipos de controle. Nós temos o controle cultural, o controle biológico e o controle químico. Que tipo de controle o produtor pode fazer? O controle cultural é o manejo da pastagem, é a descompactação da pastagem, subsolador, descompactar a pastagem, o uso de piquetes, o uso de algumas cultivares ou variedades resistentes à cigarrinha. O produtor pode ter essa opção também. O controle biológico, já existe um tipo de fungo, né? O fungo metarísio, que é utilizado para o controle biológico da cigarrinha e é muito efetivo. E o controle químico já é o uso, propriamente dito, de alguns inseticidas para fazer esse controle. Então o produtor tem 3 tipos de controles. E a gente tem que entender que não é só um isolado, é os 3 tipos de controle que o produtor tem que usar. A gente tem que entender que existe um controle biológico, que o produtor pode tomar a decisão de utilizá-lo. O controle cultural é manter a sua pastagem, o seu solo em um nível de condição ideal, de descompactação. E aqui, exemplificando alguns produtos no mercado, né, para o controle químico. Um dos principais produtos que o produtor usa aí, Engiopleno, não é isso? Alguns conhecem Engiopleno? O Engiopleno, os produtores usam, ele é muito efetivo, né? Mas tem vários outros produtos. Tem o Provato, tem o Ortene, tem vários outros produtos que é recomendado para fazer o controle da cigarrinha. Só que o controle químico, ele tem que ter alguns cuidados. Tem que se observar a carência de você colocar os animais de volta na pastagem. E aí o produtor, ele tem que ter um local para colocar os animais até passar essa carência. Então o produtor tem que ter essa noção. Eu tenho que tirar os animais daqui, eu tenho que obedecer X dias, 10 dias, 8 dias, para poder colocar os animais de volta. Porque se você não obedece a carência, seus animais, mesmo que, eu acho que
acredito que não vai morrer, mas os animais vão ter algum prejuízo. Vai ter alguma reação. Vai ter alguma reação adversa ali do inseticida que você colocou. Então, tem que se observar a carência. Ok? Aqui exemplificando, a respeito do tipo de controle, a eficiência do controle, a gente vai ver que vários inseticidas têm uma eficiência elevada, o Engeupleno, o Conégio, o Ordene, o Imidacloprid, que é o Nortox, todos eles têm uma efetividade de controle elevada e um residual elevado. Por exemplo, o Engeupleno, pessoas que usaram lá, aplicaram e observaram uma efetividade de controle e um residual. O que é residual? É ao longo do tempo, ele ainda permanecer ali, matando, controlando a cigarrinha. Isso que o produtor quer. E o Engeupleno, ele é um produto interessante porque ele tem dois princípios ativos, Tem o neocotinoide e o piretroide. São dois princípios ativos. E aí ele é sistêmico. Lembra que eu disse que para cigarrinha tem que ser produtos sistêmicos? Porque você aplica, você controla o adubo, a planta absorve e mata as ninfas que estão na raiz. Ok? Aqui exemplificando o uso do fungo para controle da cigarrinha. O fungo metarrísio, ele é um fungo que ele infesta a cigarrinha, que ele mata a cigarrinha de contato desenvolvido no corpo da cigarrinha. A gente vai ver essas fotos aqui, as cigarrinhas mortas, e é um fungo que ele não tem, como se fala assim, contraindicação. Ele é tranquilo para quem aplica. Não tem carência, você pode aplicar com os animais na pastagem, você pode controlar com os animais na pastagem, não tem problema. E ele já é vendido comercialmente. Só que o fungo, o uso do controle biológico tem que ser atentado a algumas questões. Por exemplo, você tem que aplicar em condições ideais de chuva, de umidade. Eu preciso de umidade. Mas a gente lembra-se que a condição ideal para o fungo também é a mesma condição ideal para a cigarrinha. Então, por exemplo, está chovendo, eu não consigo aplicar inseticida químico, defensivo químico, o Engeupleno, tudo está chovendo. Eu posso fazer a aplicação do controle biológico, porque ele precisa de chuva, de umidade. Então, eu não posso, tem que chover, eu não posso aplicar. Aí você pode atentar-se para o controle biológico, que é muito efetivo. E para fechar, a gente vai ver que existe uma gama, vários agentes de controle biológico. A gente vai ver que os pássaros, ele faz parte do controle biológico. Por isso que a natureza ela tem que ser preservada. Porque a natureza ela mantém o equilíbrio. Os problemas com pragas e doenças na pastagem e em diversas outras culturas por questões de desequilíbrio, por interferência humana. A gente acaba desequilibrando o ecossistema, o meio ambiente, e aí a gente vai ter problema com pragas e doenças. Os pássaros, tem o anu branco, a andorinha, vários outros, Aí vem exemplo também da galinha de Angola, o cocá, que ele é muito efetivo. E aí tem produtores que podem ter a criação, de galinha de Angola ali na sua pastagem, à vontade, que você vai ter uma efetividade de controle natural. A gente observa, pastagem próxima de casa, onde tem muitas galinhas, já vê que vai permanecer libertinhas, porque ela vai estar alimentando ali. Ela vai estar controlando a cigarrinha. Vai ter alguns tipos de aranha que também é predador da cigarrinha. Outros, uma infinidade de insetos, como larvas, moscas, formigas predadoras, que funcionam também no controle da cigarrinha. A gente só tem problema com a praga quando está em desequilíbrio. Quando está em equilíbrio, ela não é problema, ela não é praga. Por exemplo, a cigarrinha só é praga quando ela está em desequilíbrio. O pulgão só é praga quando está em desequilíbrio. A gente tem que entender isso. Porque a gente olha para ela e fala, não é uma praga. Não. Se ela não tiver em desequilíbrio, se ela não estiver provocando dano, ela não é praga. Agora, quando ela sai de desequilíbrio, quando não tem o agente biológico ali que controla ela, quando tem fatores que favorecem ela, ela sai do desequilíbrio, sai do equilíbrio e aí ocasiona danos, ok? Alguma pergunta por parte de vocês? Pode ficar à vontade. A
Alguma dúvida? Alguma questão na prática? Consegui entender. Eu falei assim, ele está dando a palestra sobre a cigarrinha, mas eu vou perguntar para ele sobre uma outra prática. Eu não sei se é a outra, que não é a cigarrinha, né? Pode perguntar. Do quiabo, porque a folha de quiabo fica bem branca, e aí às vezes acaba morrendo, né? Então, talvez seja uma dúvida para outras pessoas também. A cultura do quiabo, ela é uma cultura muito suscetível a algumas doenças, e essa doença principalmente. Essa doença que o pessoal fala fica branca, dá uma cinza, é uma doença chamada oídio. É uma doença provocada por um tipo de fungo. O oídio, ele necessita de condições ideais, como diversas outras pragas e doenças. O oídio, a condição ideal para ele é uma condição que nós estamos vivendo agora. Baixa umidade do ar e baixa temperatura. O oídio ele vai se reproduzir, ele vai se multiplicar ainda mais. Ele é um fungo e o que acontece? Aquela estrutura que você vê ali, a cinza, é uma estrutura de reprodução dele. Aquilo ali, o vento pega e joga no ar. Por exemplo, se você tem uma área de quiabo do lado de cima a favor do vento, não planta outra área nova do lado de baixo. Porque o que acontece? Aquela área velha, o vento vai jogar aquela cinza em cima da área velha e ela vai ser infestada muito mais rápido do que ia ser. Então, o que acontece? Você planta uma área de quiabo, mas tem uma área velha, você planta relativamente a favor do vento, não contra o vento, ok? Então, o oídio, ele é um problema no quiabo, no feijão, na mandioca não, na abóbora e diversas outras culturas. Algumas culturas mais, outras menos. E o que acontece? O oídio no quiabo, ele é difícil controle, porque é uma cultura muito suscetível. O controle do quiabo é um controle preventivo, que você faz a aplicação de alguns inseticidas preventivamente para poder evitar que o oídio ele se inicie muito rápido, para que a cultura ela já esteja produzindo, já esteja bem avançada para que o oídio ele comece. Porque se você não fizer nenhuma medida de controle preventivo, o oídio vai se iniciar. Quando a cultura começa a emitir os primeiros frutos, você vai ver nas folhas mais velhas ele começando a vir. E ele vai subindo, tomando toda a planta. Ele começa das folhas velhas para lá. E aí tem outros fatores também. Espaçamento, se você atensar demais, colocar as plantas muito juntas, a infestação é muito maior, você tem que ter espaçamentos maiores. Você plantar as ruas leste-oeste para favorecer a circulação de vento, de ar, para ficar mais arejada, aí vai desfavorecer um pouco a oídio, ok? Mais alguma outra pergunta? Exato. No caso do oídio, a cauda borgonesa é um preventivo que é interessante. Bom exemplo, a cauda borgonesa, o uso do enxofre, né, vários outros, e tem alguns inseticidas também preventivos, mas essas mais natural, mais fácil para poder usar. Ok? Eu lá no Ministério Grande, aí eu ficou longe, agora, aí eu fui lá, altamente para sustentar e plantei. Ele já está grandinho, mas a folha já está. Então, é isso. Esse período agora, para a produção do quiabo, é muito mais. Não, ela não explode, ela fica aberta, só que ela, como se você pegasse uma cinza e jogasse ela. Para esse período agora, a produção de quiabo é muito mais difícil, por isso que os preços são maiores. Porque tem um frio, ele não produz muito bem, e tem a infestação do oídio, ok? Mais alguma pergunta? Eu planto milho no roteiro, está tendo um inseto gigante, ele vai fupando milho e esmarelando embaixo da frente. Diz que é cigarrinha de milho, é isso mesmo? Isso. Só um pouquinho respondendo ela. O uso do enxofre é muito importante. O uso do enxofre, ele é um inseticida preventivo, fornece enxofre para a planta também, que é um nutriente da planta, e é de fácil utilização e é de custo também, né? Você compra um quilo de enxofre, dissolve na máquina, e atendar a questão de dissolver, e ele é de contato, tem que pegar na toda parte da planta, ok? E na folha da abóbora também. Pode ser na folha da abóbora, na folha do quiabo, só atentar na fase de floração, porque o enxofre, ele, a depender da dose, ele é abortivo, ele pode fazer com que a planta aborte algumas coisas. Respondendo à sua pergunta a respeito da cigarrinha, justamente, aquele inseto é a cigarrinha do milho. A cigarrinha do milho, ele está sendo um problema generalizado.
É um problema que o povo agora precisa de milho verde e não tem milho verde. Onde achar milho verde para poder consumir, fazer a pamonha, fazer as comidas típicas, né? Tá difícil. Porque o que acontece? A cigarrinha do milho, alguns produtores de lá na prática, é assim: você planta o milho, e aí logo quando o milho nasce, ele começa a emitir as suas primeiras folhas, alguns insetos cigarrinhos começam a alojar ali, no ponteiro do milho, né? Ela sempre está no ponteiro do milho. Aí o que acontece? Ela vai começar desde o início sugando, injetando toxina, semelhante à cigarrinha do capim, injetando toxina. Além dela injetar toxina e sugar a planta, ela vai fazer outra coisa, que é pior ainda: transmitir virose, transmitir doença. E aquele sintoma que aparece mais na frente lá são sintomas de virose, o enfesamento do milho, várias outras doenças que vai se manifestar ali mais uma fase mais avançada. Porque o que acontece? Imagina se a planta, como qualquer vivente, como um animal, quando uma criança ela é pequena, ela cria ali na fase inicial, ali, adolescente, adulto, tem uma resistência maior. Né? Quando vai ficando velho, vai diminuindo a resistência, assim é a planta. A cigarrinha gera as viroses ali no início, só que vai aparecer o sintoma mais lá na frente. Quando a planta ela se torna mais adulta, ela vai finalizando o ciclo dela, que ela perde um pouco a resistência, aí a doença ela se manifesta. E o manifesta numa fase importantíssima, que é na fase de enchimento de grão. Aí o que faz? Você vai ver aquelas espigas bem fininhas, outra hora você fala bem assim: a planta está cheia de espigas. Porque você olha que a cigarrinha, ela provoca uma outra coisa da planta que ela faz, que a planta ela começa a emitir várias espigas. Aí você fala: não vai produzir muito. Aí você olha na aproveita nenhuma espiga. Não produz grãos. As espigas xoxas, sem grãos, ou grãos falhados, ou grãos xoxos. Começa a amarelar o sintoma da doença, de algumas viroses. Dentro dela tem enfesamento do milho e outras viroses, que tem uma gama de viroses. O problema dos insetos sugadores no milho, no feijão, em diversas outras culturas, não é somente sugar, injetar toxina, é transmitir também virose, transmitir doença. É igual em nós, né? Não tem alguns insetos, por exemplo, alguns mosquitos, né? Tem o Aedes aegypti, que transmite doenças, suga a pessoa transmite doença, também é a planta, ok? O controle da cigarrinha está sendo muito difícil. Exige usar o produto ideal e usar desde o início. Lembra-se que desde o início ela vai estar infestada, então você plantou o milho, você já tem que ter os produtos neonicotinoides, diretróis, e ter 2, 3 tipos de produtos para você rotacionar. E no início, talvez na primeira semana, você tem que fazer de 2 a 3 aplicações para poder controlar aqueles insetos e sempre permanecer monitorando, tá? Que se precisa você fazer outra aplicação, ok? Mais alguma pergunta para nós estarmos finalizando? Igual o Reginaldo falou do milho, meu filho plantava um milho, mas por conta dessa cigarrinha, agora nós vamos plantar um grama de mandioca. Vamos substituir, né, para fazer alguma coisa, né? Porque o milho não é certo. Ok. É opção do produtor, e isso também está numa proposta nossa, que é a produção sustentável. O produtor ele tem que ter opções de cultura, tem que ter conscienciação de cultura. Uma cultura só é um problema para o produtor, porque aí se não produz você não tem nenhum ganho financeiro. É bom você ter culturas consociadas, ou 2, 3 culturas, e opções maiores. Plano A, plano B, plano C. E o que acontece? Quando você tem mais culturas, você tem mais um ambiente controlado e equilibrado. Quando você tem uma cultura só, aí para ter um desequilíbrio de infestação de praga e doença é muito maior. Quando você tem mais cultura, você tem mais agentes de controle. Lembra dos agentes de controle? Que faz controle biológico, joaninha, tem o bicho lixeiro, tem vários outros insetos que comem inseto. Ok? E aí a opção da mandioca é uma opção muito boa, é uma cultura de subsistência, é uma cultura milenar, e é uma cultura que tem um retorno financeiro muito bom. A mandioca é uma cultura que ainda produz sem aplicar nada, não é? É uma cultura ainda que você produz sem aplicar nada, porque está ficando difícil, não é isso? Cada vez mais a pressão de pragas e doenças está sendo maior, e isso tende a se intensificar ainda mais. Os materiais hoje resistentes à praga não estão perdendo a sua resistência, os transgênicos estão perdendo a sua transgenia, a sua resistência, porque
porque as pragas estão adquirindo resistência, a natureza sempre vai achar um jeito de driblar a tecnologia. O que se você coloca ali ao longo do tempo, não manejado corretamente, as pragas, as doenças vão adquirindo resistência àquilo e com o tempo perde a eficiência, ok? Outra coisa, o enxofre serve para colocar umas pulguinhas que fica branca na palma. Então, na praga cochonilha, não é isso? Para a cochonilha, o que se recomenda é o óleo vegetal mineral, junto com detergente. O que acontece? A cochonilha, ela é um inseto sugador e é um inseto que tem uma proteção. Às vezes você aplica inseticida ali no mar. E aí quando você aplica um óleo dissolvido com detergente, por que se coloca o detergente? Porque se você colocar o óleo só, o óleo não mistura na água. O óleo fica por cima, a água por baixo. Você vai aplicar só o óleo só no final, que sai só o óleo. Aí você aplica o óleo puro, porque o óleo não mistura na água. Aí você pega a quantidade de óleo recomendada, coloca o detergente dentro do óleo primeiro, mistura, que vai ficar igual leite, e aí depois coloca na água. Aí o óleo vai ficar todo misturado na aplicação na água. E o que acontece? Aí você aplica de contato, localizado na praga, na cochonilha ali nos pés da palma. Você cobre ali. O óleo cria-se uma película por cima dela. Ela precisa respirar, ela não consegue respirar. É como um plástico que você coloca por cima. Ela morre de forma por asfixia, por falta de oxigênio. Ela não consegue respirar, ok? E aí, junto com esse óleo, você pode acrescentar algum inseticida. Nós demos exemplo de alguns, né? Geopleno, Provado, Connect, aí vem o Aquitara, o Ospilã e diversos outros, ok? Para potencializar a aplicação. Pronto? Eu agradeço a todos e retorno a palavra. Pronto, por hoje é só. Acabou. Vai falar uma coisa? Oi. Então, só agradecer mais uma vez. Vamos continuar, vamos dar sequência. Tem a questão das fotos, aqueles que ainda não mandaram as fotos. Acho que tem só uma pessoa que ficou de passar a documentação. E aí essas coisas a gente vai acelerar. Pode passar tudo para a Clara, para que a gente possa resolver essas questões. E já no próximo mês a gente já está com a documentação registrada, as carteirinhas prontas, e a gente já poder trazer isso para vocês. Então, quanto mais rápido acelerar, mais rápido a gente consegue resolver essas questões, tá bom? Eu agradeço muito e que nós possamos realizar outros eventos como este. Agradecer a Wagner o chamado e vem assim, sem nenhum custo, com toda a boa vontade. Então são profissionais parceiros que a gente tem, a gente fica feliz de ter. Muito obrigado, Wagner. Então a terreno aqui do lado tá vendo aí, viu? Valor que tá vendo isso para dar a resposta mais grande. Pessoal, porque assim, ele só vai poder realmente se envolver em algumas ações e realizar